Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Dando segmento na diarreia aguda, e aí eu faço uma ressalva aqui, né? Como a Natasha comentou. Por um lado, eles foram bem práticos no sentido de recomendação. Então, para cada doença aqui, para cada probiótico que eles analisaram, que eles estudaram, que eles fizeram, eles levantaram as revisões sistemáticas, eles fazem uma recomendação. Às vezes, a recomendação não é diretamente proporcional, vamos dizer assim, ao que se encontra nos estudos. Então, por isso que é interessante, é um artigo bem grande, mas com muitas imagens. Então, quando vocês. O jeito que eu estudei esse artigo, né? Eu separei os temas, né? As doenças e o artigo e a imagem especificamente dessa doença. Isso ajuda muito a avaliar se tem muito verdinho, muito amarelo, muito vermelho. Então, às vezes, mesmo que o resultado para aquele probiótico, para aquela doença, é um resultado que, na maioria dos estudos que foram possíveis de analisar, foi um resultado positivo ou benéfico dentro do desfecho que eles queriam avaliar, não condiz muitas vezes com a recomendação. Quando a gente vai entender isso, às vezes, mesmo que aquele estudo foi positivo, desfecho, eles não sugeriram o uso daquele probiótico, porque às vezes a metodologia daquele estudo foi frágil, eles não tiveram problemas aqui, como esse aqui, problemas de cegamento, os desfechos foram muito heterogêneos. Então, alguns estudos aqui, algumas recomendações deles, eles colocam tantos dias, de tanto a tanto tempo, outras eles não fazem, é só recomendação a favor ou contra, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? E muita crítica ao avaliar esse trabalho, mas eu acho que é um tipo de análise mais ousada, eu diria assim, né? Porque já é o terceiro, quarto guideline grande, né? Que sai, vem muito logo na rabeira da ESPGA aí, né? Como o Matheus falou, mas ele tem os seus pontos positivos e aí está muito dentro da nossa realidade, né? Que é uma coisa que a gente queria, é a realidade latino-americana. E teve trabalhos cada vez mais, cada vez com N maior, cada vez maiores, tentando identificar a microbiota de um determinado grupo de população dentro do mesmo, dentro da mesma genética, ou dentro da mesma localização geográfica. Então não tem como a gente avaliar um desfecho de um determinado probiótico aqui no Brasil, na América Latina, com um do Canadá, da Europa. Os alimentos são diferentes, a miscigenação é diferente, o estilo de vida é diferente, enfim, né? Então, o grande benefício que esse guideline trouxe para nós foi colocar isso dentro da nossa realidade latino-americana. E outro detalhe, que o Matheus foi muito feliz nisso, que a gente tem que colocar isso dentro do contexto clínico, né? Falar para a mãe, bom, o resultado foi benéfico, foi, mas em diminuir 12 horas de diarreia, em diminuir tanto tempo de vômito, que foi o desfecho que eles conseguiram. E isso o custo-benefício dessa intervenção é benéfica. Às vezes o probiótico que foi positivo para esse desfecho é um probiótico que financeiramente é incompatível com a realidade daquele paciente, né? Então a gente tem que avaliar vários pontos. Então, outra coisa que eu acho que é interessante colocar, que não é o caso aqui, mas claro que a gente não faz isso, mas dá nome aos bois, como a Natasha fez aí, né? A gente tem uns bem famosos, mas às vezes fazer uma tabelinha aí dos nomes comerciais, fazer um levantamento de custo, porque eu acho que o custo efetivo ainda é um detalhe. Quando a gente está falando de medicações que ainda estão avançando, eu acho que o custo-benefício é um dos grandes pontos que devem ser analisados. E claro que os estudos não vão colocar isso, porque isso varia de realidade para realidade, né? Acho que é só um comentário que eu queria fazer. Mas
Vamos lá, seguindo aqui na gastroenterite aguda, né, na diarreia aguda. Aqui a gente vai destrinchando probiótico por probiótico, cepa por cepa, né? Então, o Bifidobacterium lattes, por exemplo, né, dentro da gastroenterite aguda, eles analisaram só 2 trials randomizados e esses 2 tiveram dados insuficientes dentro da metodologia da Cochrane que eles utilizaram aqui, foram insuficientes para avaliar a qualidade metodológica. Mas dentro desses 2 randomizados, houve uma diferença significativa em relação à duração da diarreia. Uma média muito pequena, uma margem muito pequena. Já o Lactobacillus acidófilos também, dois trials randomizados apenas, os 2 com limitações metodológicas, e aqui, de fato, nesses 2 não houve diferença na duração da diarreia, não houve diferença na frequência evacuatória desses pacientes que utilizaram essas medicações. Então, como recomendação, tanto o Belates quanto o acidófilos ainda, eles deixam ainda pendente essa recomendação, não é ainda, precisa de dados mais robustos, maiores evidências para gerar uma experiência clínica suficiente para recomendar o uso na prática clínica. Então, eles não fazem essa recomendação. Já o Rhamnosus GG e o Saccharomyces boulardii, dentro desses estudos aí da diarreia associada ao uso do antibiótico, né, ou a prevenção da diarreia associada ao uso do antibiótico, foram as cepas mais estudadas. Vários outros estudos com outras cepas separadas, cepas individuais ou cepas combinadas. Então, aqui é uma grande heterogeneidade também, né? Mas quando a gente estratifica, principalmente para o Rhamnosus GG e para o Saccharomyces boulardii, houve de fato uma redução significativa na incidência da diarreia associada ao antibiótico, de uma diferença gritante aqui e estatisticamente significante. E nas altas doses, aqueles acima de 5 bilhões, estou falando de 5 e 10 bilhões, houve uma redução leve, ou seja, para esse caso, diferente do que a Natasha citou lá na diarreia aguda, o aumento das doses não necessariamente indica um melhor benefício para esses 2 probióticos. Em 2019, aqui eles fazem uma revisão até maio de 23. Mas numa revisão anterior da Cochrane em 2019, com 33 trials randomizados, com mais de 6 mil pacientes. Desses trials, 5 utilizaram Rhamnosus GG, aqui com alta variabilidade metodológica, alto risco de viés. Eles encontraram, nesses 5 trials, uma redução da diarreia. 4 trials com Saccharomyces boulardii, aí sim com uma boa qualidade metodológica, e os resultados também foram semelhantes. Nesses 4 estudos, uma redução da diarreia estatisticamente significativa. Resumindo, a recomendação é que para o Rhamnosus GG, eles recomendam a administração dessa cepa por uma média de 15 dias, e o Saccharomyces boulardii recomendam a administração numa média de 10 dias. Isso está um pouco diferente do que a gente vê quando você ouve outros estudos aí para prevenção de diarreia associada ao antibiótico, eles geralmente associam o uso do probiótico ao tempo que você vai usar o antibiótico. Aqui, claro que os trials fizeram isso, mas aqui eles recomendaram tempos determinados, independente do tempo em que se utilizou antibióticos. Aqui tem estudos, vocês podem depois puxar isso, estudos com antibióticos que foram utilizados 7 dias, 21 dias, né? Então, teve uma variação muito grande. Em relação ao H. pylori, agora a gente começa a entrar em doenças que são menos características, mas que já têm evidências. Então, por exemplo, o H. pylori, sobrepeso, obesidade, MASLD, enfim, doenças inflamatórias, doenças funcionais. Então, agora entram em uma seara de doenças menos frequentemente associadas ao uso de probióticos, né? A primeira aqui é o H. pylori. Eles colocam, eu até não coloquei isso, mas para o início desse capítulo, eles falam que há um background, aí, uma experiência prévia com os adultos, mostrando um tratamento adjuvante com o probiótico na erradicação do H. pylori bem favorável, que ajudava nas taxas de erradicação e diminuía o efeito colateral do tratamento tríplice, né, do tratamento antimicrobiano. Então, quando a gente extrapola isso para a pediatria, esses trials aqui, eles encontraram 22 estudos randomizados, 15 deles com o Boulardii e 7 com diferentes combinações de lactobacilos. Houve uma melhora significativa na erradicação do H. pylori, houve um melhor efeito aqui sim associado à dose, né? Então foi dose dependente.
e houve uma redução também dos efeitos colaterais do tratamento antimicrobiano do H. pylori, ou seja, muito parecido com o encontrado nos adultos. Outra revisão aqui com 15, outra meta-análise com 15 trials randomizados, e aqui eles utilizaram separadamente só o Bulardi, porque foi a única cepa que não foi combinada que eles conseguiram avaliar a eficácia dos estudos. Mas desses 15 trials, eles colocaram que 14 deles tinham risco incerto de vieses, eles não colocaram que era um risco baixo de vieses. Mas ainda assim os resultados encontrados, né, foi uma erradicação com o tratamento adjuvante superior ao tratamento sem probiótico e houve uma redução também dos efeitos colaterais. Mas aqui, diferentemente do anterior, não houve diferença com o aumento das doses. Aqui, a dose de 250 já era teoricamente suficiente para adquirir esses resultados encontrados. Então, eles recomendaram administrar o probiótico, principalmente aqui o Saccharomyces boulardii, enquanto dura a erradicação do H. pylori. E aqui a erradicação antimicrobiana, que não entra os IBPs, por exemplo, né? Então, aqui, utilizar o probiótico no mesmo tempo que você utilizou a terapia antimicrobiana dupla, né? Cólica do lactente, um tema muito estudado em relação aos probióticos. Eles avaliaram aqui tanto para tratamento quanto para prevenção da cólica do lactente. Para o tratamento, o Lactobacillus, o reuteri é a cepa mais estudada para cólica do lactente, uma das cepas mais estudadas no geral, quando a gente fala de uso de probióticos. Uma meta-análise prévia a essa análise desse guideline, com 4 trials randomizados, publicado em 2018, com 345 pacientes, utilizando o Reuteri DSM 17938, que é o mais comumente estudado, o mais encontrado na prática, na dose de 1 vezes 10 a oitava, que é a dose habitual do Reuteri, encontrou um aumento significativo do sucesso do tratamento. E eles definiram sucesso aqui, não só para esse, mas para todos os outros, uma redução de pelo menos 50% no tempo de chuva. Outros 10 estudos randomizados, 8 deles duplo cego, que dá um N aqui de quase 500 pacientes, estudos de boa qualidade, com resultados homogêneos. Desses 10, 9 utilizaram o Reuteri DSM 17938 na dose habitual. E desses 476 pacientes, metade deles aqui que utilizou o Reuteri, aqui eles fizeram uma comparação do tempo, né? Então, os pacientes que utilizaram o Reuteri de 24 a 56 dias, muito próximo daqueles pacientes controle. E aqui, mais de 70% deles nascido de parto vaginal, que é dos grandes desfechos aí em relação ao probiótico na cólica do lactente. A diferença entre aqueles nascidos de parto vaginal ou de cesariana e naqueles que estão amamentados exclusivamente ao seio e aqueles que estão com aleitamento misto. E o resultado aqui foi que houve um tempo de uma redução do tempo de choro em minutos dia, desde o início até o 28º dia, que é o tempo máximo que eles utilizaram. Aqui vem o segundo para o tratamento, que é o Bebelates, 2 estudos só, com risco moderado de vieses. Um deles, publicado em 2020, mostrou que houve uma redução de mais de 50% do tempo de choro no 28º dia. E o segundo, publicado em 2021, com um número maior de pacientes, mostrou também que essa redução se manteve até o 21º dia. Mas é um risco moderado de viés que foi suficiente para que eles não recomendassem baseado na experiência deles, eles não recomendaram um Bebelates. Mas, por outro lado, que é uma recomendação já conhecida de administrar o Reuteri por uma média de 30 dias para o tratamento de cólica do lactente. Agora, para prevenção, 26 estudos, mas só 6 trials randomizados, um baixo risco de vieses, 2 deles com o Reuteri DSM e 2 com outras cepas, né, outros lactobacilos, isolados ou combinados. E como resultado, exclusivamente aqui o Reuteri do DSM 17938 na dose habitual foi suficiente para reduzir o tempo de choro por dia, nessa avaliação de prevenção. Mas, como os estudos são muito heterogêneos, com alto risco de viés, eles não recomendam utilizar o Reuteri ou qualquer outro probiótico como uma forma de adjuvante de prevenção da cólica do lactente.
para regurgitação funcional. Agora a gente entra aí nos distúrbios funcionais, né? Nos distúrbios do eixo cérebro-intestino. Então a regurgitação é uma delas, 6 trials randomizados com mais de 700 pacientes, um baixo risco de vieses, estudos pouco heterogêneos, um estudo só com cepas combinadas e todos os outros com Reuteri na dose habitual. Aqui eles colocaram tempo de 30 a 90 dias, geralmente para lactentes, claro, né, que estão com regurgitação. Eles separaram aqui 3 principais que utilizaram o Reuteri DSM 17938, com um número bem robusto aqui de pacientes, mais de 280 pacientes, e foi como resultado principal, houve um efeito significativo na regurgitação, nos episódios de regurgitação. Então aqui eles colocaram episódios dia, então número de episódios de regurgitação por dia. Mas, como os estudos ainda foram muito heterogêneos, na prática clínica deles, eles não recomendaram utilizar o Reuteri como um tratamento adjuvante para prevenção de regurgitação funcional nos lactentes estudados. Bom, dor abdominal funcional, síndrome do intestino irritável. 15 trials, aqui eles colocaram junto, porque a maioria dos estudos avaliam junto. Como a população segue mais ou menos a mesma idade desses dois acometimentos, eles colocam os estudos, a maioria dos estudos são avaliados juntos. Dos 15 aqui, 7 deles utilizaram um Reuteri, com uma boa metodologia, um baixo risco de vieses, e foi suficiente para melhorar os sintomas de dor abdominal funcional, tanto a frequência da dor quanto a intensidade, e 4 deles com raminosos GG. Também foi suficiente para melhorar os sintomas de síndrome do intestino irritável. Para completar os 15 aqui, os outros 4 utilizaram outros probióticos. Para o LGG, para o Reuteri primeiro, eles recomendaram utilizar por um mínimo de 8 semanas e eles recomendam explicar para os pais, para a família, que o tratamento, a resposta ao tratamento vai começar a ser percebida a partir de 4 semanas de tratamento. Então, precisa ser um tratamento prolongado. E para o LGG, a mesma coisa, utilizar pelo menos por 8 semanas o LGG para essas duas indicações. Constipação funcional, terminando aqui. Em 2022, aqui é uma das grandes análises dos probióticos. A maioria dos estudos aqui em crianças maiores, tirando esses lactentes, aqui de crianças maiores avaliam são de constipação funcional. Então, eles utilizaram aqui 12 trials randomizados antes de 2022, né, em 2022, antes do que eles avaliaram aqui, com quase 1.000 pacientes. E eles viram aqui, o que chamou a atenção foi que 5 trials com Reuteri também, novamente, que foi suficiente para melhorar a frequência evacuatória. No trabalho deles, que foi publicado no Guideline, 15 trials randomizados com mais de 1.000 pacientes. Aqui eles avaliaram probiótico sem nada ou probiótico versus tratamento laxativo. E aqui o sem nada é sem nada mesmo. Eles tratavam esses pacientes só com dieta, enfim, não utilizaram laxativo. E outros utilizaram probiótico versus o laxativo. E o que eles encontraram de resultado aqui foi a melhora na frequência evacuatória semanal. E essa melhora foi superior aos simbióticos e foi superior ao placebo. Então, todos os tratamentos adjuvantes que utilizaram o probiótico foram superiores. Então, eles recomendaram fortemente aqui utilizar o Reuteri no mínimo de 40 a 45 dias como um tratamento adjuvante de constipação funcional. Agora, sobrepeso e obesidade, né? O grupo de sobrepeso e obesidade. Primeiro, como um tratamento adjuvante. Aí, gente, tratamento adjuvante a qualquer coisa. Tratamento adjuvante a dieta, estilo de vida, enfim, cada estudo tem as suas variações. Eles encontraram 4 trials randomizados com cepas combinadas, todos eles com uma boa qualidade, mas com muitos riscos de vieses. Todos eles foram suficientes como um tratamento adjuvante em melhorar os desfechos bioquímicos que esses pacientes tiveram. E um deles melhorou o IMC como um tratamento adjuvante. Quando eles estratificaram para os pacientes com Maslod, aqui eu coloquei Maslod, mas muitos ainda são o antigo Nefeld, né? Então tem aqui alguns pacientes que tinham esteatose, outros tinham esteatohepatite. Desses 5 trials randomizados, 3 foram com VSL, com baixo risco de vieses. Um deles foi capaz de melhorar os índices de ALT
e outros melhoraram os scores que eles utilizaram aqui, vários, FAT score, vários scores associados ao depósito de gordura, né? Tanto a gordura abdominal quanto a gordura hepática de fato. Mas como uma recomendação, eles não recomendam utilizar o VSL de forma rotineira como um tratamento adjuvante de NAFLD ou de MESLD atualmente, né? E, por fim, como uma recomendação de diabetes tipo 2 e dislipidemia em adolescentes, eles levantaram os trials, mas todos eles tinham qualidade muito abaixo do que eles esperavam, alto risco de viés, então eles não recomendam nem para prevenção, nem para tratamento para diabetes tipo 2 ou para dislipidemia, qualquer tipo de probiótico em crianças ou em pessoas abaixo de 18 anos. É isso, da segunda parte. Foram essas as recomendações. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.